Já imaginou viajar pela Europa por 6 meses e registrar todas essas memórias em um livro? Pois é, esse é o caso da Maria Leopoldina e o seu livro 168 Dias Viajando pelo Mundo, Prazer de Viver a Arte, Cultura e Espiritualidade. Vamos saber mais sobre ele? Ela já está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre essa obra. Bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. 6 meses só viajando. Olha, a princípio, a nossa ideia, minha, de meu esposo Paulo, era nós fazermos um intercâmbio para aprimorarmos o nosso idioma, né? Falarmos bem inglês. Então, a princípio, a gente foi nessa motivação de fazer o nosso intercâmbio e, a partir daí, a gente conhecer os vários locais que a gente teve a oportunidade de visitar. E eu, como sempre gostei de anotar essas andanças, eu acabei que fui anotando e, a princípio, a viagem, a gente não tinha a intenção de fazer um livro. Sim. Era mais vivenciar, conhecer os lugares maravilhosos que a gente teve a oportunidade de ir. E quando a gente voltou é que eu vi a quantidade de inscritos, porque a gente começava a mandar WhatsApp, informando onde estava, comentando as coisas engraçadas, interessantes, curiosas para a família, e a família mesmo meio que ficava acompanhando a gente. Aí quando eu vi que eu tinha 2 calhamaços assim desse tamanho, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? E aí a ideia de fazer o livro só foi depois que nós retornamos de viagem. Eu não tinha, a princípio ou a priori, essa intenção. Foi depois que eu cheguei e disse, eu tenho tanta coisa anotada e tudo que a gente vivenciou, experimentou, pode servir para motivar outras pessoas, para dar dicas, né? Então, eu disse, então foi que o livro só surgiu, a ideia, depois que nós retornamos. A princípio, eu não tinha essa intenção. Que legal. E Maria, quando foi que houve assim, essa mudança ali entre fazer só o intercâmbio e entre vivenciar experiências? Olha, o intercâmbio sempre foi um interesse nosso. Nós já estudávamos inglês, né, há alguns anos, e queríamos realmente fazer essa imersão. Temos projetos de desenvolver tanto na minha área de medicina, quanto a do Paulo, que é de tecnologia de informação, e a gente achou que realmente a gente ficando fluente poderia ter mais contatos, desenvolver mais projetos. Nós também somos membros do Rotary Club em Brasília, onde desenvolvemos outros projetos. Então, tudo isso iria alavancar todas essas intenções que nós temos de desenvolver projetos sociais. Eu também eu ainda trabalho, mas nós assim temos uma intenção de também desenvolver esse outro lado social junto às pessoas que necessitam. E o legal quando a gente fala assim de intercâmbio de língua, né, é que de fato não há outra forma melhor do que você viver tudo aquilo, né, viver tudo aquilo que você vê ali na sala de aula, né, na teoria, na prática, né? Vivenciando o dia a dia, sabendo exatamente como se pronuncia uma palavra, aprendendo realmente praticando, né, Maria? Sim, a gente teve assim muitas experiências interessantes, principalmente porque a escola de inglês que nós estudamos lá em Londres é uma escola de estrangeiros. Sim. Então a gente teve contato com várias pessoas de todas as partes do mundo. Então, a gente aprendeu a conviver com essas pessoas, né? Saber dos costumes, dos modos. E até como a gente passou três meses especificamente só na Inglaterra, a gente se adaptou ao modo de viver da cidade, andou naquele ônibus vermelho, pegava aqueles metrôs cheios de gente. Então, a gente fez parte daquela dinâmica daquela cidade, que é muito gostoso, é muito bom lá. E aí, saindo um pouquinho do intercâmbio e agora partindo para o livro, foram 3 meses lá em Londres e os outros 3 meses. Conta pra gente. Pronto, o livro, ele acabou ficando, o primeiro volume, que é esse que a gente está lançando agora aqui em Maceió, os 3 meses iniciais, que foi metade da viagem, foram na Inglaterra, Reino Unido, ou seja, foi Inglaterra, Escócia e Irlanda. Sim. Mas a gente passou mais tempo
na Inglaterra. Depois é que foi para a Escócia e depois é que foi para a Irlanda. Aí o primeiro livro vai nesses 3 primeiros meses. A partir daí, que a gente já estava sem intercâmbio, já estava só como turistas mesmo. Aí a gente foi para a França, onde passou um mês na França, alugamos um apartamento lá para dar uma relaxada, né? Porque só hotel a gente é um pouco, né, muito impessoal, né? Exato, muito impessoal, né? Sim. Quero também ter um lar, né? Viver, ter a experiência de ter um lar aqui. E aí a gente passou um mês, né, lá no 12º arrondissement. E aí a gente também já tinha ido à França, meu esposo já morou lá quando fez doutorado. Então a gente tinha mais uma liberdade maior de ficar mais à vontade lá em Paris. A partir dali nós fomos para essa outra parte da segunda etapa da viagem, que foi uma etapa mais assim rápida, né? A gente não permaneceu muito tempo no mesmo local, até porque a gente queria realmente conhecer o leste europeu. Então, dali da França, nós fomos para a Itália, onde pegamos um cruzeiro para conhecer ali o Mediterrâneo Ocidental. A partir dali, nós fomos para a Suíça, depois República Tcheca, Alemanha, Áustria, Espanha e voltamos por Portugal, onde passamos mais tempo naturalmente, ficamos em Porto e depois Lisboa e voltamos em dezembro de 2018. Sim. Já para passar as festas de fim de ano com a família, porque a minha família é daqui. Eu estudei aqui, me formei na UFAL e parentes, família, toda mora aqui. Eu atualmente estou em Brasília há 23 anos. E Maria, foram meses intensos. Muito intensos. E aí a gente passou assim por muitas coisas interessantes, curiosidades, alguns perrengues. O famoso perrengue chique, né, que o pessoal fala muito. O perrengue chique. E a gente, assim, não pode deixar assim, se levar por, assim, ou por uma raiva ou por uma coisa aí, não deu certo uma coisa. Não dá certo de um lado, mas do outro lado também dá certo. Então a gente tende a assim, ter esse espírito de aventura que a gente nunca deixa, independente da idade. E a gente também se propôs a isso, a se aventurar, sair da nossa zona de conforto, vamos fazer aquilo que a gente gosta. A gente que, assim, na nossa idade, né, vamos dizer, a maturidade, a gente passou a vida inteira, criou os filhos, graças a Deus, todos, né, formados, os netinhos, né, uma gracinha. E a gente agora, o que é que vai fazer? Viajar o mundo. Vamos viajar, vamos aproveitar a vida, né? E a gente tem de despertar para isso. Às vezes a pessoa fica naquele, que meu marido chama de roda viva, né? Sim. E você não consegue sair daquilo. Então tem de ter assim um despertar para você dizer, não, agora eu quero fazer o que eu gosto, eu quero aproveitar a vida, tenho muita coisa ainda para fazer e oferecer, né? Eu acho que tem de ser esse espírito mesmo. E eu acho que isso é muito legal, porque isso é inspirador. Muitas vezes quando a gente fala de intercâmbio, de viajar ao mundo, as pessoas elas remetem somente, né? Eu não tenho mais idade para isso, né? Muitos falam, eu já não sou mais tão jovem, não tenho mais pique, né, para aguentar. E vocês veem assim, você e seu esposo, com essa experiência compartilhada através de um livro e dizendo assim, é possível e você vai viver coisas incríveis e inesquecíveis que vão ficar para sempre, né, com você. Exatamente. E a gente também estava até comentando como é importante a gente registrar. Sim. Né? Porque às vezes eu não me lembro, eu vou lá no livro me lembrar do que eu escrevi, do que aconteceu. Eita, vivi isso. Porque você se esquece. E quando você assim não tem, né, essa oportunidade, as coisas vão ficando esquecidas e você não sabe assim o quanto aquilo foi bom, o quanto aquilo te deixou assim uma experiência boa, o que você conseguiu, né, evoluir com aquela experiência, o que você pode passar para outras pessoas. É muito interessante. Que legal. Qual que é a maior lição em que vocês, assim, nesse primeiro livro, passam para as pessoas? Olha, a primeira, vamos dizer assim, noção é que a gente pode realizar os nossos sonhos, né? A gente se prepara para ele, se planeja,
porque a gente não pode também ficar totalmente sem nenhuma cobertura. Sim. Né? Um plano de saúde, um seguro saúde. Como diz a minha mãe, ao Deus dará, né? Não pode também deixar tudo à toa. Mas a gente tem, né, segue, né, uma trilha de planejamento, de organização mínima. Até porque quando a gente viajou, a gente comprou a passagem de ida e a passagem de volta e fez a reserva no hotel e se inscreveu na escola. Era isso que a gente tinha feito inicialmente. Sim. E mesmo isso já gerou uma série de planejamentos, de providências, porque a gente ia passar 6 meses fora. Então a gente tinha de dar toda uma condição de a gente estar tranquilo lá. Né? Aí, quando chegou lá, a gente teve a liberdade de escolher, fazer os nossos roteiros, sem ficar naquela questão assim muito pontual, daquelas excursões, daqueles horários rígidos que você tem de correr, tem de acordar cedo, tem de fazer aquilo. Então, a gente teve essa liberdade. Viu o que é que tinha para conhecer, se planejou, foi na hora que quis, a hora que deu, às vezes não deu, não, paciência. Tem o famoso 10%, né, que a gente diz, olha, não vai dar certo, a gente sabe que não vai dar e não vai se agoniar por conta disso. Então, é aquele espírito e você disse, olha, está tudo bem, graças a Deus. Foi uma viagem, assim, exitosa, não aconteceu nada, assim, extraordinário, porque a gente, quando vai, também sabe que pode correr alguns riscos. Sim. Né? Mas esses riscos são riscos calculados, né? A gente também não está livre de acontecer qualquer coisa. Mas, graças a Deus, Deus, assim, nos coroou de muitas bênçãos e a gente conseguiu ir e voltar em paz e ainda, né, repassar essa experiência que a gente teve. Que legal. Fantástica. Muito bom. Conhecer Escócia e Irlanda também foi algo legal, assim, que vocês gostaram muito? Foi. Escócia, então, me surpreendeu bastante. Quem não foi, vale a pena, porque Edimburgo é um museu assim a céu aberto. E ali a gente indica 2 experiências muito boas, que é a Scotch Whisky Experience, que é a degustação do whisky escocês, é fantástico. E tem a visita ao castelo de Edimburgo, que é maravilhoso. Então, esses 2, pelo menos, não deixem de ir, que é fantástico. E lá na Irlanda? E na Irlanda, a gente tem a Old Library e também aquele Book of Kells, que é um livro que foram antigos monges que fizeram, que tem praticamente 1 milênio, e eles fazem uma exposição desse livro milenar, que foram monges através dos séculos que fizeram. E a Irlanda também tem uma história assim bastante interessante, que é da diáspora, né, irlandesa, em que houve uma peste nas batatas e houve muita fome, né? Sim. Há 2 séculos atrás, mais ou menos. E isso originou a imigração do povo irlandês para o mundo inteiro, né? Saíram se espalhando. Saíram, né? se espalhando para fugirem, né, da escassez, né, de alimentos e tudo. Então, tem um museu lá que conta toda essa história, que é uma história muito rica, né? Interessantíssima. Muito bom. Já estou aqui com o livro na minha mão. Deixa eu ver aqui quantas páginas. 169, 170 páginas aí, ó, de muitos compartilhamentos de experiências, né? Sobre Londres, hein, Maria? Londres é fantástico. Deixa eu folhear aqui um pouquinho. É uma cidade assim que preserva toda, né, a sua história. Ela tem um incentivo, um estímulo à arte e à cultura. Praticamente todos os museus são gratuitos. Isso é uma coisa fabulosa e é tudo muito bem preservado, muito bem cuidado. Ele tem também os parques reais, que são belíssimos. Você vê que há um cuidado com o meio ambiente. O transporte é também, claro que a gente tem trânsito, tem gente, o metrô também é muito cheio, mas você vê que é uma outra dinâmica da cidade. É uma cidade fantástica, maravilhosa para se conhecer. E se aprender inglês também. Também, né? Com certeza.
Os 3 primeiros meses, então, da viagem, né, foram condensados nesse primeiro volume. Isso. Qual que são os planos, os projetos para o futuro, né? Quando que virão aí os próximos volumes? Pronto, o segundo volume, que corresponde à segunda etapa da viagem, ele está no forno, né? Na realidade, na época que nós viajamos, eu tinha uma perspectiva de uma aposentadoria. Sim. Só que não deu muito certo e eu continuei trabalhando. Então, mas isso não significa que eu não vá, né, terminar, né? Apenas vai demorar um pouquinho, porque eu não vou ter mais... conciliar, né? E conciliar o restinho desse trabalho, são poucos anos que faltam. E aí, a partir daí, eu vou terminar e lançar o segundo volume, se Deus quiser, mas eu estou me esforçando ao máximo para não demorar tanto. Nesse segundo volume você condensou bem mais, assim, informações, porque foram vários outros países, né? Foram vários países, não assim, é outro ritmo da viagem, que foi muito mais rápido, e a gente precisou também ter muito mais dinamicidade de pegar, arrumar mala, ir para aeroporto, pegar trem, porque a gente variou o meio de transporte. Foi trem e foi avião. Sim. E aí a gente, às vezes, achava mais interessante ir de trem, tem uma paisagem, né? Tem um conforto mais. Eu, a priori, gosto mais de andar de trem do que de avião. E não tem toda aquela burocracia, né, de você ir para um aeroporto, passar por uma série de etapas até chegar na porta do avião e sentar. No trem é mais tranquilo, apesar de que às vezes ele demora um pouquinho mais, mas preferencialmente o trem é um meio de transporte fantástico. Muito bem, agora vamos para o que importa, né? Como é que o pessoal pode adquirir, então, 168 dias aí viajando pelo mundo? Olha, o livro ele está na Nova Livraria, aqui em Maceió. Ele está na Livraria Leitura do Distrito Federal, em Brasília, o livro físico. Sim. Já o livro físico também está nas plataformas digitais. Ah, ótimo. E o e-book está na Amazon. Ah, então quem tem um Kindle, Kindle, né, que o pessoal tá chama. Isso. Então quem tem um Kindle também pode ler. Também pode ler pelo Kindle. Que legal, muito bom. Então vamos deixar agora os contatos, redes sociais, fiquem à vontade para reforçar aí para o pessoal, né, aqui na câmera 2, para o pessoal poder conferir esses relatos preciosíssimos, esse registro de uma experiência inesquecível. Obrigada aí por esse espaço maravilhoso, muito simpatia de vocês. Inclusive, esse livro eu já estou cedendo, doando a você como Obrigada. presente. Nós estamos no Instagram, @168diasviajando, no Facebook também e outras plataformas. Amanhã, desculpe, vai ter o lançamento aqui em Maceió, na Palato Café. Ah, que legal! No finalzinho da tarde, quem puder comparecer. Isso também a gente está com todos os cuidados, né, por conta, né, da pandemia. E é por isso que a gente também não está assim, fazendo uma coisa muito grande, é mais restrito, né, tá em função disso. Mas eu aguardo quem puder comparecer e agradeço muito essa receptividade e essa simpatia da Mara com a gente. Que é isso, eu que agradeço a sua disponibilidade, Maria, de vir aqui com a gente. Que coisa legal, né? Então, quer conferir mais? @168 dias pelo mundo lá no Instagram. Vai ter todas as informações. E amanhã tem lançamento aqui em Maceió do livro no Palato Café. É isso? A partir das 17 horas. Muito bem. Vai ser mais restrito, então se você decidir ir, tome todos os cuidados, tá? Para proteger você e quem estiver por lá. Isso. Obrigada mais uma vez, meu amor. Obrigada. Linda, parabéns, você. Tá? Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui agora, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Pra gente fechar, vamos trazer receita de biscoito, porque ontem foi o dia do biscoito, mas a gente tá comemorando hoje por aqui, tá? Tá tudo certo com isso. Volto já.